Primeiramente, eu gostaria de estender meus cumprimentos a todos, né? Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Eu vou, como representante do grupo T9, né? Fazer a apresentação, então, do projeto intitulado Estratégia de Ação para o Combate à Desinformação na Universidade, né? Os integrantes estão aqui presentes, eu, Otávio Gregory Júnior, Márcia Blasques, Flávia Vicentim, Joyce Pucato, Guilherme Gonçalves Capovilla e Juan Azevedo. Ao longo dessa apresentação, pretendo seguir as dimensões do plano de transformação institucional do nosso projeto, visando responder às perguntas: o que, por que e como transformar, que e quando transformar, quem e como monitorar e como comunicar. A questão preliminar que motivou o desenvolvimento do nosso trabalho está relacionado intimamente com a função social da universidade, né? Não só na produção de conhecimento científico, como também na divulgação desse conteúdo, fazendo chegar à sociedade de forma que a informação seja facilmente compreendida e assimilada. É certo que o desafio que envolve a comunicação da ciência deriva do fato de que nem sempre a universidade consegue levar a cabo, né, de modo sistemático o conhecimento científico à sociedade. E nem sempre a sociedade também é capaz de perceber os reflexos positivos que o produto científico traz no seu cotidiano, né? Não bastasse a dificuldade desse conhecimento científico de uma parte a outra, a fragilidade desse elo sobre o avanço da desinformação é duramente sentida. A desinformação, no caso, ela pode se manifestar de diferentes formas, através de preconceitos, violência, discursos de ódio, negacionismo, espalhamento de notícias falsas, manipulação da informação verdadeira, né, com propósitos duvidosos e com o objetivo de enganar. Em um cenário contemporâneo, né, no qual a gente vivencia cada vez mais a substituição de relações interpessoais presenciais por um ambiente virtualizado, tendo que assimilar cada vez mais um crescente número de informações, separando notícias falsas de verdadeiras, os efeitos da desinformação são duramente sentidos. Para o cidadão, uma vez que pode afetar a avaliação que ele faz sobre os temas de caráter científico, quando isso realmente é necessário, uma certa compreensão, e traz também dificuldades de encontrar fontes idôneas, né, e orientações confiáveis quando se precisa. Aliás, isso foi, inclusive, apontado pela própria OMS, e propicia a aceitação de meras versões ao invés dos fatos. Para a universidade, também a desinformação tem um efeito nocivo, uma vez que tem a percepção, a sociedade acaba tendo uma percepção da importância da universidade de forma mitigada, fazendo crer que a universidade é incapaz de trazer benefícios ao cotidiano, ao cotidiano das pessoas, e acaba por não trazer a justa contrapartida pelos investimentos públicos que a universidade recebe. E, finalmente, a sociedade também é vítima desse conflito, que visa corromper a imagem, né, da universidade e a importância que ela possui, fragilizando dessa forma as relações democráticas em nosso país. Portanto, trata-se de uma questão de sobrevivência para as universidades, de forma a mitigar os efeitos nocivos que esse ciclo de disseminação da informação traz, de forma a interromper o ritmo de produção de conteúdo fidedigno, valendo-se de um crescente número de canais de divulgação e sustentada por expressivo financiamento de iniciativas particulares. Então, a desinformação também dá passos largos na sua disseminação, assim como um vírus, né? Então, nesse contexto, até para situar um pouco mais a situação atual e avançar sobre a almejada, eu queria tomar a liberdade de apresentar um trecho da carta de compromisso da chapa USP Viva, que hoje forma a atual gestão da USP, né, e que foi publicado na sua campanha em 2021, para demonstrar a importância no enfrentamento da desinformação na sociedade, na universidade. Então, vou ler o trecho.
diz o seguinte: a cultura política da sociedade brasileira vem sendo solapada por uma indústria da desinformação, que se vale de avançadas ferramentas tecnológicas e recursos financeiros que atingem diretamente as regras da democracia, enaltecendo comportamentos baseados na violência, preconceito e autoritarismo. Os ataques crescentes contra as liberdades e direitos humanos vitimam artistas, intelectuais, jornalistas e, invariavelmente, professores, pesquisadores, cientistas e filósofos. Disparam contra a cultura e o conhecimento científico, impulsionam a propagação da pandemia e desacreditam pesquisadores que trabalham nas vacinas e proteção da vida. Por isso tudo, a indústria da desinformação professa o desprezo declarado contra as universidades públicas e gratuitas, centradas na pesquisa e no ensino de qualidade. O que fazer diante disso? A resposta deve ser clara e alta. A universidade deve saber comunicar e, ao mesmo tempo, comunicar-se com a sociedade. Para isso, deve estar sensível às demandas, perceber as aflições, esforçar-se para oferecer propostas de equacionamento dos problemas. Nesse quesito, especialmente, a comunicação tornou-se um tópico desesperadamente crítico para nós. Bom, diante desse quadro, o nosso grupo apresenta como proposta a criação de uma instância institucional autônoma e central, responsável pela articulação do conhecimento informativo na USP, por intermédio de um escritório de articulação e combate à desinformação, que a gente denominou de EACD. Bom, a gente espera que o escritório possa incrementar a veiculação de informações verdadeiras, combatendo naturalmente as falsas. Estabelecer um franco diálogo com a sociedade para que esta reconheça a importância de seu papel, não só científico, como também humanístico e artístico. Manter uma posição central no debate nacional como protagonista da produção de conhecimento científico, gozando da confiabilidade na validação das informações que lhes são apresentadas. A proposta de criação de um escritório de articulação e combate à desinformação visa reunir um corpo técnico multidisciplinar capaz de mapear a produção de conhecimento na USP e monitorar, tal qual um observatório, os focos de desinformação ou de informação precária, bem como monitorar modos de espalhamento de desinformação em diferentes mídias e espaços. E, finalmente, mobilizar setores da USP para que produzam conteúdos de extroversão e estratégias de combate à desinformação, mas de uma forma organizada, sistemática e em sincronicidade. Evidentemente, as ações isoladas dos pesquisadores, docentes e outros geradores de conteúdo extroverso têm seu mérito, mas para fazer frente ao cerceamento de acesso das pessoas à informação factual, é mais que necessário um mecanismo de difusão da informação que utilize canais de comunicação institucional e que sejam sustentados por uma equipe especializada e multidisciplinar capaz de desenvolver ações de forma homogênea e duradoura sob o comando de uma coordenação central, a quem incumbe a geração de estratégias de transformação e difusão programática. Para que isso aconteça, algumas ações internas e outras externas, elas são esperadas. Internamente, é necessária a formação de uma rede institucional organizada que envolva órgãos centrais, unidades, institutos e outros e da estrutura organizacional da universidade. É necessário também transpor o combate meramente reativo à desinformação, congregando as diferentes instâncias da USP em torno de ações e programas que estreitem laços não só com a comunidade universitária, como também com a sociedade. Bom, com isso espera-se que cada pessoa que mantenha contato com a universidade acabe por si só desenvolvendo aptidões para que haja um engajamento dessas pessoas na luta contra a desinformação, para que elas mesmas reconheçam as diferentes formas de manifestação e atuem como multiplicadores ou catalisadores de uma consciência crítica em suas próprias comunidades. A articulação orgânica da universidade, então, é premissa para o sucesso do escritório
de articulação e combate à desinformação. Daí a necessidade de adotar mudanças culturais e procedimentais de cunho administrativo, jurídico, de tecnologia da informação, político e cultural, estabelecendo parcerias interagindo com órgãos centrais da universidade, como a CODAGE, Procuradoria-Geral, STI, SIC, SCS, RH, entre outras. Entre as ações internas, ou melhor, entre as ações externas, será necessário um desenvolvimento de um canal de atendimento em dupla via, não só recebendo as demandas que precisam ser checadas e corrigidas, por outras que divulguem os resultados obtidos pela universidade em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Estabelecer contato direto com a grande imprensa, por meio de um contato ativo, definindo pautas e entrevistas, e passivo também, atendendo às demandas que nos chegarem. A par disso, espera-se que o desenvolvimento desse trabalho possa ser também transformado ou aproveitado para uma proposta que vise obter auxílios financeiros, como, por exemplo, no Programa de Pesquisas e Políticas Públicas, PPPP, da FAPESP, servindo de modelo para outros projetos de pesquisa que também busquem diretamente sistematizar conhecimentos relevantes à formulação e implementação de políticas públicas. Com relação a quem transforma, né, o Escritório de Apoio, o Escritório de Articulação e Combate à Desinformação, ele vai fazer o contato, a gestão direta, né, da informação com a sociedade e com a grande mídia. E internamente isso se faz em 3 frentes: parcerias com órgãos centrais, institutos especializados e agências de conteúdo extroverso e produtores independentes de conteúdo extroverso, como pós-graduandos e docentes. Propõe-se que a ACD e a ACD, né, tenha uma estrutura organizacional, primeiro, ligada diretamente ao gabinete do reitor, formado por um coordenador, um corpo de funcionários, a princípio 4, que pode ser compartilhado entre as unidades, até que haja condições e se justifique a existência de um corpo funcional próprio. E disponha de estagiários, também número de 4 a princípio, para que possa servir de canal, auxiliar no canal de atendimento e articulação de conteúdos informativos. Quando transformar a implantação do EACD, a partir de um grupo de trabalho, será formada a partir de um grupo de trabalho a ser designado pelo reitor, e toda essa tramitação pelas instâncias competentes deve levar algo, acreditamos que leve algo em torno de 7 meses. Subsequentemente, a etapa seria estabelecimento de métricas e resultados de impacto por mais 4 semanas, a prospecção interna e externa de parceiros por mais 6 meses, a articulação de conteúdo interno e ampliação do seu alcance por 3 meses, e, finalmente, a expansão das ações do escritório e obtenção de financiamentos externos por mais 1 mês. Quem monitora e como será monitorado? Bom, primeiramente, a gente acredita que é necessário o monitoramento direto, junto com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, para avaliar e identificar o quão importante o assunto tem sido para a sociedade, utilizando métricas como a produção de conteúdo derivado, do conhecimento científico divulgado para órgãos de comunicação em massa, versus a produção divulgada. Também é necessária uma parceria com o SCS, na Superintendência de Comunicação Social, para identificar o alcance do conteúdo científico divulgado. E, nesse caso, valendo-se de métricas, o número de buscas pela informação em meios de comunicação em massa e quantidade de conteúdo disponível, taxas de conversão e número de acessos em conteúdos verificados. É lógico que, no segundo momento, pode-se utilizar também indicadores qualitativos, e espera-se que se desenvolvam ferramentas de inteligência artificial que meçam, digamos, o humor das redes sociais, o ganho de relevância e ascensão de notícias com interesse para entrar na pauta de trabalho do EACD. Como comunicar? Bom, internamente, o EACD não utilizará meios de comunicação próprios, como sites ou redes sociais, mas fará uso daqueles já existentes na Universidade de São Paulo.
fará comunicação por newsletters para comunicação com a comunidade da USP, o que obviamente depende de uma parceria com a STI para a divulgação de conteúdo em massa por e-mails da USP. E poderá eventualmente utilizar ferramentas de engajamento de público interno como o Telegram. Para aumentar a capilaridade da rede, será preciso contar com o apoio de pontos focais locais de cada unidade, museu, institutos e agências. Eles atuarão no atendimento das demandas das unidades encaminhadas para o IACD, se necessário uma confirmação, como também podem dar suporte ao IACD no atendimento de demandas externas que carecem de esclarecimentos prestados por sua unidade, seguindo o mesmo modelo que hoje vem sendo executado pelo SIC, né, pelo Serviço de Informação ao Cidadão da USP. A comunicação externa pretende que seja feita por jornal e rádio, redes sociais oficiais da unidade, podcasts, infográficos, vídeos e contato com a grande imprensa, de forma ativa e passiva. Bom, eu peço desculpas pelos problemas técnicos que eu tive no começo, procurei ser o mais sucinto na minha apresentação e estou à disposição, assim como os demais colegas do meu grupo aqui presentes, né, para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, Otávio. Obrigado, inclusive, por cumprir o tempo e apresentar o teu tema. Nós vamos ter a seguinte sequência. Primeiro, os membros do teu grupo que querem acrescentar algo, pode tirar a apresentação do PowerPoint. Depois nós vamos convidar a professora Débora Chade, que foi avaliadora desse trabalho, para seus comentários, e em seguida, eventuais perguntas e respostas pelo chat. Eu quero aqui saudar o professor Marcelo Knobel, ex-reitor da Unicamp, e na pessoa do Marcelo, eu quero, reverenciar as mulheres e homens, professoras, funcionários e professores que resolvem aceitar o desafio de se dedicar à governança universitária sem necessariamente abandonar a sua carreira de pesquisador ou de pesquisadora. Então, quero sublinhar esse aspecto e agradecer o Marcelo Knobel por todo o apoio que tem dado ao Projeto Métricas. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marcovitch. Agradeço a oportunidade de participar novamente das apresentações, agora, né, do outro lado, auxiliando um pouquinho os alunos. E, assim, os comentários que eu tenho, eu acho que essa proposta ela é muito boa, eu gostei muito quando eu vi, porque acho que todos sabemos da premência dessa questão, né, nos dias de hoje, e da importância de nós nos aproximarmos da sociedade, tanto quanto absorvendo as questões e as demandas da sociedade, respondendo a ela, né, e também estarmos atentos a essa questão da desinformação. Então, eu acho que foi um tema muito apropriado, ele foi muito bem apresentado e, assim, muito bem estruturado como uma proposta de colocar em implementação mesmo. Mas, assim, eu tenho uma sugestão, até, né, quem sabe ouvir outros colegas, e já que esse é o foro para esse tipo de discussão, né, eu vejo que uma proposta como essa, ela deveria estar inserida dentro de um escritório maior, que seria, assim, para mim, essencial na universidade, que seria um escritório de ciência e sociedade, à luz do que nós observamos em algumas grandes universidades. E, embora ele esteja muito bem estruturado, eu acho que nós não podemos criar, assim, grupos menores, todos eles associados à reitoria, né? Eu vejo que nós temos que ter um grande centro, né, de ciência e sociedade que se aproxima da sociedade, ouve as demandas, né, leva as nossas questões também para a sociedade, traz a sociedade para cá, e dentro deste escritório nós temos esse grupo de combate à desinformação, que eu acho que é essencial e fundamental, e as ações desse grupo estratégicas, eu penso que ela vai mudar, né? Ela será sensível
às demandas da sociedade que chegarão nesse grande centro. Então, muito embora ele tenha questões bem estabelecidas, como foram colocadas aí, de funcionamento, e eu acho que realmente está muito bom e muito bem estruturado, ele deve estar sensível a esse grupo maior, né, que vai permear, ter uma permeabilidade maior com a sociedade, e, portanto, responder, né, de acordo com as demandas que chega e com as questões que são desenvolvidas nesse grupo, que teria um papel central, né, na conexão das diferentes pró-reitorias, né, com a comunicação, com a superintendência de comunicação, né, e poderia ser mais aberto com a entrada da sociedade para dentro da universidade. É a única questão assim mais premente que eu teria em relação a essa proposta. Muito bem. Nós vamos ouvir o Otávio e o time. Eu queria deixar ao Otávio mais 2 comentários que estão surgindo no chat. E os dois se alinham com a ideia de associar essa iniciativa à área, aos órgãos de comunicação, que de alguma forma o grupo mencionou. Agora, eu quero reforçar a ideia da professora Débora, porque a comunicação é algo que recebe conteúdos prontos ou responde a conteúdos já existentes. A comunicação nada mais do que o intermediário. A ideia de uma unidade de ciência e sociedade é mais do que isso. É a existência dentro desse núcleo de pesquisadores que tem a sensibilidade dos dois da interface. Quer dizer, são reconhecidos junto com a sua comunidade, é essencialmente a questão do jornalismo científico, que alguns professores praticaram, e nós temos até prêmios no Brasil que reconhecem isso. Isso quer dizer pesquisadores bem reconhecidos, mas que têm uma grande sensibilidade sobre a interface com a sociedade. E o que a professora Débora propõe é a inserção do combate à desinformação, especialmente quando se negam as evidências, dentro desse núcleo. E o outro tema seria, a outra proposta que aparece no chat, é de juntar isso à área de comunicação. Se não tiver mais nenhum outro comentário, de novo, a professora Fátima Nunes também vai nessa direção. Então, Otávio, o professor Marcelo Knobel menciona que não ficou claro como seria a articulação com a assessoria de comunicação. Além disso, não adianta nada ter um escritório desses e depois uma unidade resolver oferecer uma disciplina de homeopatia, só para citar um exemplo. Novamente, volta a essa corrente que a Débora representa, a ideia de ter uma relação ciência-sociedade e incluir o tema da desinformação dentro de algo, eu diria, robusto na discussão do conteúdo, do que deve ser essa interface. Otávio, eu quero cumprimentar você e toda a sua equipe pelo excelente trabalho. Você vê que ele está provocando um debate entre pessoas que têm uma larga experiência em governança universitária, então quero devolver a palavra a vocês por alguns minutos antes de passarmos para o próximo grupo. Eu gostaria de fazer um comentário em relação à questão que está aqui no chat sobre a superposição, a atuação da Superintendência de Comunicação, e também um pouco ao que o professor Marcelo disse sobre a relação com a assessoria de comunicação. Eu acho que o escritório, eu acho perfeita a colocação da professora Débora, eu acho que inserir o escritório dentro de uma estrutura maior, que seria uma estrutura voltada à ciência e sociedade, seria perfeito e daria uma articulação maior a esse tipo de preocupação que a USP tem. Agora, eu acho que não existe sobreposição em relação à atividade da comunicação, porque o grupo vê esse escritório como um centro de articulação de várias partes, das quais uma, com certeza, é a Superintendência de Comunicação Social, mas tem também desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, tem contato com divulgadores de ciência das próprias unidades, que fazem campanhas de esclarecimento, que fazem várias outras ações que não necessariamente fazem parte do escopo da superintendência. Então, acho que nesse ponto, o escritório seria complementar, ele seria o articulador
de várias ações, entre elas ações com a Superintendência de Comunicação Social. Obrigado, muito obrigado, Márcia. Então, professor, eu acho que, bom, primeiramente gostaria de agradecer as sugestões da professora Débora, né? E, de fato, que é uma coisa que é muito importante, essa forma de trabalho para o desenvolvimento do grupo. Eu acho que a Márcia, a minha colega Márcia, também explicou muito bem a posição. Então, eu não tenho mais a acrescentar frente ao que já foi explorado aqui por elas. Muito bem. Nós vamos, então, cumprimentar o grupo que acaba de apresentar. O tema da desinformação é um tema prioritário no Brasil e no mundo. O que o grupo fez foi colocar o tema com uma proposta, que, claro, deve ser discutida, abordada, discutida a sua estruturação, mas o tema veio para ficar. Aliás, eu quero concluir dizendo que eu espero que chegamos num dia onde não será mais necessária essa preocupação. Ou porque somos capazes a ordenar melhor o mundo digital, que estamos muito longe disso, ou porque nós criamos, dentro das nossas comunidades e fora dela, uma percepção crítica para saber o que é informação de qualidade e desinformação. Algumas vezes isso é tão evidente, mas isso circula. E, a partir daí, esse espírito crítico deverá um dia prosperar.